BD 18 de maio de 2019. BD, bem, BD está contigo, e cumprimenta-te. Sabem, eu voltei outra vez, para cravar as unhas. Primeiro que tudo, instalamo-nos juntos no acolhimento. Silêncio. Vim hoje para responder às vossas últimas perguntas, porque ao vivê-la e vê-la de todo lado, o amor floresce em todo lado. Então vamos começar, se não se importa, respondendo às suas perguntas. Então, eu te escuto. Elisa lê as perguntas. Elisa, eu li o primeiro. Pergunta: se, durante o primeiro suspiro do Brahman, todos os multiversos e jogos foram feitos, é isso que se acaba agora? BD: sim, é a estrita verdade, o que quer que você pense, o que quer que você viva, qualquer que seja a negação, qualquer que seja a incompreensão. Vocês todos têm hoje a oportunidade de parar de torturar as vossas cabeças. Viva a ágape, e você entenderá que a própria criação, quaisquer que sejam seus prazeres, quaisquer que sejam suas desvantagens, não representa nada. A partir do momento em que você vive a ágape, você não pode mais ser enganado ou iludido por seus pensamentos, visões, perguntas ou projeções. Então, se há alguma pergunta sobre o futuro em você, eu lhe respondo: cuide de ágape. Aquele que vive a ágape vive a verdade. Ele não precisa de experiências, não precisa de projeções, o amor é suficiente para si mesmo, ele não se importa com todo o resto. Lembre-se, e pergunte aos irmãos e irmãs ao seu redor que o vivem, no amor, você não precisa de nada, e muito menos de um futuro que seria apenas uma espécie de perpetuação do sonho. Eu disse-lhes, além disso, há algumas semanas atrás, o amor ou o sofrimento, mas eu diria mesmo, para aqueles que ainda projetam alguma coisa, que no seu caso, é o amor ou a estupidez. O amor está completo, vivam-no e terão todas as respostas, e além disso, não terão nenhuma pergunta. A felicidade de viver este amor impessoal, o Parabrahman, põe fim a todos os mistérios. Neste estado, que é nossa natureza e sua essência, não pode haver mais nenhuma dúvida sobre qualquer evento ou futuro. Como eu disse, você sai do sonho, a criação é passado, porque tudo foi criado no primeiro suspiro, e por outro lado, você sabe disso, vocês o vivem, vocês são os uns nos outros, mas vocês não só são os uns nos outros, mas também são os uns e os outros o mesmo. Tudo que Cristo te disse no Ocidente é verdade. Não estou falando sobre o que os homens fizeram com ele, mas sobre a verdade de sua presença na Terra. Ele disse-te que o teu reino não é deste mundo e que o teu reino não precisa de forma ou mundo. Você já vivenciou tudo, tudo foi escrito, e acreditar que tem liberdade de escolha mostra que não vive ágape. Quem vive ágape, pergunte aos irmãos e irmãs, não pode imaginar pensar numa outra vida numa forma, qualquer que ela seja. É o ego, a pessoa e o orgulho espiritual, que o impedem de viver o presente. Como disse o arcanjo Anael, Iquinuk, hoje é a única coisa que vocês precisam. Se você está presente, totalmente presente, por que falar sobre o futuro ou o passado? Vocês são numerosos, não só para descobrir que não são este corpo, e que tudo o que é chamado espiritual, que permitiu que muitos de vocês chegassem lá, é uma fraude total. O amor está presente aqui e agora. Ele não está presente amanhã, ele não estava presente ontem, você não precisa procurá-lo, você não tem nenhum esforço a fazer, mas simplesmente estar lá. E o teu coração abrirá como uma flor. Já tive a oportunidade de dizer, a busca da verdade, a descoberta da verdade, põe fim à doença da consciência, mas enquanto estiverem em consciência, não podem aceitá-la. Tens de ser livre, é uma decisão tua. Você não é dependente de nada. Quem pensa em um futuro não pode estar no momento presente, é impossível, são mentiras. Muitos de vocês estão experimentando isso, ágape, o suficiente para perceber o esquema. Vocês são completos. Não há ninguém, vocês são os uns e os outros. Foi o que eu disse quando estava no meu corpo, vocês são todos eu, sem exceção.
Eu estava dizendo que eu era Deus e que a única diferença entre você e eu era que você não tinha descoberto a verdade. Viver a verdade põe fim a qualquer reivindicação de qualquer evolução. O acólito lhe disse que era necessário encontrar o estado natural. O estado natural é o estado de graça, que não depende de nenhuma história, nenhuma suposição, e especialmente de nenhuma projeção. Então que vocês os chamem de Parabrahman, de absoluto ou de tempo zero, quando os vivem, sabe que é a única verdade. E enquanto não o viveres, só podes afirmar e contestar dizendo que há incontáveis verdades. Mas só há uma verdade. Toda esta criação é absolutamente inútil, e todos vocês têm acesso a esta verdade. Aqueles que dizem que não o vivem, não há 36 possibilidades. Se eles não o vivem, é um só, que o tempo para eles ainda não chegou. 2. A consciência resiste, chama-se ego espiritual, ou então você está doente. Se você vive a ágape, seja por 5 minutos ou permanentemente, viver a verdade acaba com o mundo. Eu disse isso quando eu estava encarnado, mesmo assim eu era o único que vivia isso, mas lhe lembro que na superfície desta terra há povos que você chama de primitivos, que sabem muito bem que a criação é um sonho passageiro. Alguns dos chamados povos primitivos sempre afirmaram, porque o vivem, que este mundo é um sonho, um pesadelo. Nem tudo o que acontece é verdade. A vida passa. Os universos passam. Nasceste e vais morrer. E enquanto estiveres sujeito a isso, nunca poderás viver a verdade. Mas há um problema, é um momento coletivo. Diz respeito a toda a criação, do alfa ao ômega, e em ágape, não há alfa nem ômega, há plenitude de amor e vazio de qualquer personagem, ainda que seu corpo esteja presente aqui neste saco de carne, sua consciência está lá. Durante 2012, nas minhas primeiras visitas, tinha explicado as diferentes partes da consciência. E a única maneira hoje de descobrir a verdade é deixá-la estar, ela está lá. Fique calmo, fique quieto e viva a ágape. Você não tem nada a pedir, não tem nada a esperar, apenas para dizer sim ao fato de que isso está aí, e isso estará aí em vocês. Vocês terão terminado com o sofrimento, terão terminado com as energias, terão terminado com as vibrações, e acima de tudo, irão sentir o vosso coração. Você vai sentir de verdade e concretamente que está aqui no meio do seu peito e em nenhum outro lugar. Você não terá mais nenhum desejo ou necessidade, não terá mais perguntas, e descobrirá como é estar cheio e vazio ao mesmo tempo. Cuidado com todos aqueles irmãos e irmãs que se dizem espirituais e que hoje querem te levar a cenários e histórias, ou a projeções para o futuro, e esta perversão te impede de viver o momento presente. Creio que o comandante regressou ontem e falou-lhe da autonomia e, acima de tudo, da liberdade. A liberdade é acessível a todos, não há condições, não há pré-requisitos, não há nada para atravessar, não há nada para esperar, há apenas para aceitar que vocês são eternidade, e vocês serão eternidade. E você vai entender, vivendo, que você não precisa nem de forma nem de mundo para ser total e completo. Mas se você não descobriu isso, você descobrirá que você ainda está se questionando, supondo, crendo nisso ou naquilo, tendo fé nisso ou naquilo. O que te ajudou até agora é agora um obstáculo. Não diz ouvidos a ninguém. Não se deixe desviar ou afastar do instante presente. A liberdade está lá. Ela nunca será amanhã, nem em nenhum mundo, porque mesmo nos mundos que foram chamados livres, mesmo que mudem de forma e de dimensão, sem interrupção da consciência ao contrário da morte aqui, ainda estão sujeitos às condições ou ao quadro do mundo em que vivem. E em algum lugar, mesmo um arcanjo, até mesmo triângulos estão sujeitos a uma função. Você não tem nenhuma função, exceto ser o que você é, e que você simplesmente esqueceu. Quando digo isto, não se trata de olhar para a sua memória ou para os estados de consciência mais magníficos. É preciso deixar de acreditar, é preciso despojar-se de tudo que o incomoda, mas não por qualquer ação ou vontade, mas simplesmente para estar aqui e agora.
de se abandonarem, claro, de deixar passar tudo o que aparece, como energia, como vibração, como visão, de forma a não parar nada, a não agarrar nada. É suficiente ficar tranquilo, e a verdade está lá. É um choque, mas é um choque salutar, e em todo caso, vocês foram advertidos de inúmeras maneiras, seja pelos profetas, seja por incontáveis irmãos e irmãs que tiveram incontáveis sonhos, do que está acontecendo agora. Então, não seja estúpido, seja humilde, não seja nada, especialmente nas chamadas atividades espirituais, e vocês serão instalados imediatamente, e o esquecimento vai acabar. Mas assim que lhe parecer hoje que você está fazendo um esforço, você não pode ser real. Estás a enganar-te a ti próprio. Ágape não sofre nenhuma discussão e só aqueles que brincam com sua consciência, imaginam uma forma de perpetuidade da consciência. Eu te disse, como Abba, deixe-o sonhar, mas garanto que o sonho deles vai acabar em um pesadelo. Eu os convido a todos a Ágape, é seu devido, é o que vocês são, tudo o mais está apenas passando, tudo o mais aparece e desaparece. Ao viver Ágape, você não só descobre que você não precisa de nada, e especialmente nenhuma história ou memória. E ainda menos projeções em qualquer dimensão que seja. Dito de outra forma e de uma forma ainda mais violenta, se você não vive Ágape, cale-se e você vai vivenciar isso. Vocês querem ser amor ou querem brincar com a vossa consciência, com o sofrimento, com a falta, com a doença, ou querem ser felizes, sem razão e sem causa? Depende de ti, se achas que tens escolha. Felizes são os simples, felizes são os humildes, felizes são as crianças. Se você discutir sobre isso, e você vê ao seu redor independentemente de Ágape de numerosos irmãos e irmãs que discutem, se você precisa discutir ou demonstrar qualquer ponto de vista, é muito simples, você não vive Ágape. Você tem um grande sinal de Ágape. Abba detalhou tudo isso para você, onde todos os irmãos e irmãs que o vivem a mesma coisa, dificilmente descrevível com palavras, e é precisamente a dificuldade de traduzi-lo, que é a prova de que você o vive. O estranho é conhecido, ele está sentado no meio do seu peito. Então que vocês os chamem de coração do coração, morada da paz suprema, mas a coisa essencial, quaisquer que sejam as percepções, é que vocês sabem que estão no coração, vocês o vivem. Sua consciência não pode mais se expressar a partir da cabeça, nem dos desejos, do terceiro ou segundo chakra, mas toda a expressão de seu ser a partir do não ser, está localizada aqui, no meio do seu peito. Você o sente, você o experimenta. Naturalmente, aquele que não o vê terá sempre um pretexto para argumentar, discutir, levar-te ao seu ponto de vista, à sua visão ou aos seus medos. Mas olha para eles, estão sorrindo. Eles têm o olho aguçado ou o olho de um peixe não fresco. Você não pode mentir. Este saco de carne ou este templo, não importa como o chames, emana esta luz, sem esforço e sem vontade. Pode ser visto pelo seu sorriso, pelo brilho dos seus olhos, não pode ser enganado. Tudo é perfeito, sejam quais forem os problemas do corpo ou da sua vida, já foi explicado, e em Ágape você vive isso. Você é perfeito, não importa quão imperfeito seja o seu corpo ou a sua vida. Você não é mais enganado, Ágape estabiliza você na totalidade do instante presente, no tempo zero. E mais uma vez, lembrem-se, vocês sentem a vossa consciência, a vossa presença aqui, no meio do peito. Nem sequer estou a falar do chakra do coração ou do ponto central do chakra do coração, ou mesmo da coroa ascendente do coração, ou ainda de qualquer estrutura ou vibração do corpo da eternidade, mas sim da nudez, do vazio e da transparência que são onipresentes, que vos permitem atravessar tudo. E especialmente a alegria, sem razão aparente. Você é o sorriso da vida, você é a luz da vida, e acima de tudo você não reivindica nada. Não tem nada para demonstrar e o vosso silêncio é muito mais eficaz do que as vossas palavras. Você é feliz, eterno com todos, ama sem distinção, mas não é uma conduta moral ou um esforço, é exatamente o contrário.
E se hoje ainda não o vivem, sobretudo não o procurem, porque qualquer busca é apenas uma projeção da vossa consciência ou da vossa mente. O amor nunca é uma busca, é uma evidência que está lá. Põe fim ao sonho da criação, põe fim à doença da consciência e, acima de tudo, já não se deixam enganar pela fraude da espiritualidade ou das religiões. Veem bem o que está a funcionar na Terra, onde quer que estejam neste planeta, nos acontecimentos que estão a acontecer, em vocês e onde quer que estejam. Veem bem o tubulo, confusões, o caos, a todos os níveis. Foi dito, e repito novamente, que quanto mais o caos do mundo crescer, mais vocês estarão em reação, em medo ou em alegria. Não é uma alegria mórbida ver a destruição de nada, é simplesmente a aniquilação de sonhos e projeções, o desaparecimento do controle e da predação, que iluminam seus olhos, fazem você sorrir e, sobretudo, fortalecem sua presença no coração. Você sente isso, não importa quais palavras você colocar, há algo acontecendo aqui, mostrando o peito. E quando você experimenta isso, você se reconhece. E enquanto não o viveres, não te reconheces a ti próprio. Por isso convido vocês, para aqueles que não jogam o jogo do sofrimento ou o jogo do controle da sua consciência de outros irmãos e irmãs, a permanecerem mais calmos do que nunca, no que diz respeito às suas perguntas. Mergulhe na natureza, mergulhe no silêncio, viver o que a vida lhe dá para viver, seja um dom ou uma privação, o propósito é o mesmo. Encontrem quem são, anteriormente a qualquer sonho. Vocês são a fonte da consciência, vocês não são a consciência permite o sonho, permite experiências, permite visões, mas nunca a ágape. Expliquei-o ao longo de 2012, repetiu vigorosa e violentamente nas minhas últimas intervenções. Não se pode procurar ágape, é ela que o encontra a partir do momento em que deixa de fazer quaisquer reivindicações, de qualquer coisa. Você quer ser livre e pleno, ou quer continuar sofrendo ainda? A menos que sejas demasiado estúpido, até uma criança o entenderia. E aliás elas estão a vivê-la no instante presente. Uma criança nasce espontaneamente em ágape, qualquer que seja o estado de seus pais, qualquer que seja seu DNA, qualquer que seja seu karma. É somente quando você adquire o sentido de ser um indivíduo, ao redor de 3 ou 4 anos de idade, que você perde ágape. Eu estava dizendo quando eu estava encarnado, hoje não é mais necessário, mas corresponde a isso. Tente lembrar como você era antes de 4 anos. Olhe para a imprudência que você teve, a confiança na vida, a confiança em seus pais. Você não fazia nenhuma pergunta a si mesmo. Você estava imerso no jogo ou na ação, sem qualquer condicionamento, mas você está condicionado, se apenas pelo nome que lhe é dado, e lá você está identificado, sujeito à aparência de um indivíduo. Você percebe que você está separado, lá está o pai e lá está a mãe, lá está o irmão ou irmã, e lá está eu. Tudo isso decorre do que você vê, do que sente nessa idade, que se tornará colorido aos 3 ou 4 anos de idade, de modo que mesmo antes de o corpo etérico estar plenamente constituído aos 7 anos de idade, você recebe afeto, imagens, vê outras formas, vê mãe e pai tomando o hábito de chamá-lo pelo primeiro nome e começa a pensar, bem antes dos 7 anos, que você é um indivíduo e que todos os outros estão separados de você e simplesmente conectados por um vínculo emocional que está ligado à sua dependência. Você depende de tudo, de comer, de estar limpo, e ouvir é criado. E você não acha que é estúpido que a cada vida você tenha esquecido tudo, que você comece a aprender a andar novamente, e que toda essa bagunça aconteça novamente de vida em vida, fazendo você acreditar que você tem algo a pagar, ao invés de viver e continuar a viver o momento. Porque a imagem, a visão dos pais e das mães, nos faz perceber que não somos eles. As fontanelas dos crânios fecham-se e já não estás livre. E com o passar dos anos, você só tem lembranças vagas de antes dos 2 anos de idade. É por isso que, quando eu estava encarnado, eu disse-lhe para tentar lembrar o que você era, e além disso, nos círculos espirituais, você está sempre à procura de quem você pode ter sido em forma.
Há inúmeras técnicas que desenvolveu no Ocidente para conhecer as suas vidas passadas. Mas qual é o ponto? Você acha que há liberdade no passado, ou você ainda se sente culpado por ser imperfeito, por ter que melhorar, por ter que consertar, esperando um dia encontrar liberdade lá dentro? Isso é impossível. A única liberdade, nem interna nem externa, mas a única liberdade é quando você vê que está lá no meio do peito, porque não está mais enganado, não pode mais ser guiado por alguma energia ou visão, ou projeção. És inteiro e, acima de tudo, reconheces-te a ti próprio. E todos, mesmo que hoje você seja o contrário do que eu digo, você o vive assim que aceita minhas palavras, não como algo para acreditar, muito menos como algo para esperar, mas como eu disse, ao decretar que isso está aí, e isso está aí. E todos aqueles que experimentam vibrações, que experimentam visões, não fazem mais que o comércio, mesmo que não haja dinheiro, é um comércio mórbido, é o de um vesgo que guia o cego, nada mais. Viver a verdade é uma constante explosão de risos. E vedes bem quando sois verdadeiros, quando sois consumidos pelas extremidades, ardem os pés, ardem as mãos, arde a cabeça, e o coração se alegra. Não é a destruição ou o desaparecimento do vosso corpo que traz alegria, mas é realmente de se encontrarem. Vocês esqueceram-se disso. A tua mente e as tuas histórias. Ri na sala com Elisa porque ela fala tão alto e pressiona tanto nas palavras quanto Bidi. Olá. As tuas histórias te confundem, te afastam do coração. Eu lhes disse, e vocês o vivem, celebram o ágape, entre vocês, na criança que olham na rua, caminhando na natureza, com aquele que os agride, e verão que naquele momento serão luz e sentirão realmente e concretamente, que dentro deste corpo, vocês estão aqui no meio do peito, e que quando fecham os olhos ou descansam, vocês são espaço. Antes, vocês desapareciam, adormeciam, entravam em uma espécie de pré-êxtase, mas hoje o que está acontecendo? Vocês perdem toda a noção corporal, toda a noção de tempo e vocês são espaço em sua totalidade, vocês estão em toda parte. É a única verdade, todo o resto está apenas passando, não importa o que você diga ou pense, não importa quais sejam suas energias, as vibrações são simplesmente uma testemunha para o corpo da eternidade, a presença de todos os corpos da eternidade, se você percebe ou não, simplesmente lhe permitiu, infusionando aqui na Terra neste corpo onde você está, o efêmero e o eterno. Como disse Abba, o simulacro e o sagrado se unem. Em ágape, não pode faltar nada. Como eu disse, você se reconhece como anterior a qualquer forma, como anterior a todo mundo. O karma ou a distância que você coloca entre você e a verdade é apenas a tradução de um medo, uma estupidez ou a vontade deliberada da consciência de manter o jogo. Tudo isso são paródias da verdade, lembre-se, aquele que é ágape tem olhos vivos e um sorriso nos lábios, sem nenhuma razão. Onde quer que ele use os olhos, o seu olhar é leve. Para quem ele olha, há a mesma luz, o mesmo sorriso e sobretudo a mesma ressonância do coração. O que vocês chamam de fogo do coração sagrado, que pode realmente dar dor ou calor no peito, que nada tem a ver com a coroa ascendente, mas tem a ver com a retomada da instalação da consciência no coração orgânico, onde vocês nunca se moveram, onde nunca nasceram, onde vocês são perfeitos. Mas são suas perguntas, seus sofrimentos, seu sentimento de incompletude, que o empurram para algum lugar para projetar sua consciência. Aquele que é verdadeiro e autêntico tem um sorriso nos lábios, com o brilho dos olhos, enquanto todos aqueles que ainda estão no sonho da consciência ficam doentes, não estão frescos, o olho desaparece. É muito difícil para eles sorrirem e você vai notar que eles não podem olhar para você nos olhos, eles não podem sustentar o seu olhar brilhante. Vocês não têm nada a dizer, não têm nada a justificar, não têm nada a demonstrar. Se você está lá humildemente simplesmente, você não está mais em representação, você não precisa mais de papéis ou funções, você é autêntico, você não mascara nada, você não tem nada para preservar, você não tem nada que possa permanecer escondido, e Abba disse isso, você está nu.
Você é transparente, não importa qual seja o seu estado de vida. Você está realmente descobrindo que você é o caminho, a verdade e a vida. O que podes perder? Então, outra pergunta. Pergunta: se tudo estiver escrito, com o que devemos nos preocupar? Nossa postura seria viver o momento presente com tudo em sua intensidade. O comandante tinha lhe dito naquela época: cuide das suas nádegas, e eu digo: cuide do seu coração. Nem tudo o que acontece é verdade. O que você é nunca passará, e lidar com o que acontece hoje é uma perda de tempo. Mas lembre-se também que todos no sonho estão exatamente no lugar certo, e especialmente quando você diz a si mesmo que não está lá, e bem diga a si mesmo que é exatamente onde você deveria estar, para poder viver ágape. Abba disse-te que não deixamos ninguém, porque não há ninguém aí. Simplesmente estejam presentes, aceitem com a mesma intensidade, com a mesma igualdade o que está acontecendo, e deixem acontecer, não o detenham, não o questionem, e assim atravessarão qualquer sentimento de falta, bem como qualquer sofrimento. Quando eu estava encarnado, estava falando de uma cena de teatro, você está na performance. Mas o ator sabe muito bem que está desempenhando um papel, e como expliquei detalhadamente, não existe tal coisa como o teatro. Tudo está escrito, desde o momento da primeira respiração. Você experimentou tudo, todos os mundos e todas as formas, todos os papéis e todas as funções. Você foi o pior dos assassinos, bem como o melhor dos santos. Você já o viveu. Isto é tudo um jogo. Foi necessário acordar um dia e descobrir a verdade, e isso acontece na Terra, não em outro universo ou outro multiverso, ou em qualquer outro super-universo, mas apenas aqui. O comandante disse-lhe que todas as naves estão aqui, as naves de sucata de metal, como as naves de luz. Todas as hierarquias, entre aspas, estão aí, o que você chama no ocidente de tronos, virtudes, dominações, principados e arcanjos, toda a facção está aí, você o sente. Você é incontável para sentir a nossa presença, à noite, à tarde, você a sente, mas você a verá com seus olhos carnais. Vocês são numerosos a perceber em seus sonhos um monte de eventos incomuns que estão correndo para a Terra. Não perca seu tempo pedindo salvação, não perca seu tempo se preparando externamente, só o ego prevê isso. Como disse Cristo, quem quiser preservar a sua vida, a perderá e não poderá viver a vida no instante. Ser preguiçoso, colocar a consciência em seu coração real e concretamente, obrigar-se a amar, se assim posso dizer, tudo que lhe parecer detestável, e isso será aniquilado. Então eu acredito que Abba falou longamente com você sobre aceitação, acolhida e travessia. Eu acrescentarei, fique aí, presente, imóvel, no momento em que eu estou falando, aí, agora, no momento em que vocês vão me ouvir. Esqueça minhas palavras, coloque-se em seu coração, e seu coração se abre imediatamente. Não podia ser mais fácil. O comandante, que não falava há muito tempo, por aqueles que o conheciam ou ouviam novamente no início do ano passado, só pode se alegrar. Eu os convido neste dia, vocês sabem que é um dia que se celebra em algumas tradições, aproveitem esta celebração, mesmo que seja ilusória, para acolher a verdade. Vocês são a verdade, mas nenhum dos vossos personagens, dos vossos pensamentos, das vossas ideias, das vossas energias, das vossas vibrações, é verdade, porque elas passam. Você é imutável e perfeito, você é o mundo, você é a criação, você é outra coisa, mesmo a mais desagradável para quem você tem que lidar, é apenas você em outro momento. Penso que o meu companheiro Abba falou de linhas de tempo, mas quando você vive, além do fogo que o consome, que você não é este corpo, nem mesmo o corpo da eternidade, isto é, quando você está em consciência nua, aqui, no meio do seu peito, bem, você descobre que você é todo o espaço, e que todas as pessoas são apenas você. Não é uma visão da mente, não é um conceito, não é uma ideia, não é uma visão, não é uma vibração, é o que se é vivido. E aí você se lembra de tudo.
Eu não quero dizer que você se lembra de todas as suas histórias ou encarnações, mas você se lembra que você é a verdade. Fim da ilusão, fim do sofrimento, estabelecimento da alegria permanente. O sorriso já não pode te deixar, você deixa a vida te viver. Você não pode fazer outra coisa senão entregar-se inteiramente à vida, assim como entregar-se inteiramente em cada lugar e em cada encontro, o que quer que o personagem diga, o que quer que o sofrimento deste corpo seja. A verdade está aí. Não podes ignorá-lo quando o vives. Cada dia, cada hora, centenas de milhares de vocês vivem a verdade, e vocês duvidam que viver a verdade ponha fim à doença da consciência. Vocês suspeitam que todos aqueles que estão estabelecidos em consciência nunca serão capazes de aceitar isso até o evento. Cuide do seu coração, todo o resto se desenrola sozinho, sem esforço. É por isso que o estado natural é um estado de graça, uma graça permanente, onde se você aceitar se deixar atravessar, seja através de seus pensamentos, suas emoções, as circunstâncias de sua vida, logo atrás ou ao mesmo tempo, você vive a verdade. Você não é esse personagem, você é toda a criação e você é anterior à criação. Isso não é um conceito, não é uma visão, não é uma crença, é a estrita verdade. Como disse o arcanjo Anael, esta é a verdade absoluta. Então, claro, quem pensa que tem que evoluir, vai lhes dizer que não concorda, que a verdade depende de cada um, é normal, eles não vivem ágape. O melhor conselho que lhe posso dar é deixar ser o que é. Não te faças a ti próprio a pergunta do sentido, ele virá em breve. Eu diria que, no final, tudo depende da postura da sua consciência comum, do próprio personagem. Não estou falando de energia, vibração ou supraconsciência hoje, estou falando da sua humanidade mais simples. Seja humano, é no ser humano, neste mundo viciado, que surge a verdade, onde tudo é completo e perfeito, porque não há necessidade de consciência, de evolução, de espiritualidade, de ninguém. Nesse momento, o que você tem que vivenciar, por mais doce ou duro que seja, não mudará o que você está vivenciando, porque você sabe e vê que isso só passa. Isto não pode falhar. Como Abba e Oma disseram, não se pode estar errado e não se pode estar errado em ágape. Isso é uma certeza. Vocês são numerosos a vivê-la. Então, é claro, todos os espiritualistas lhe dirão que você tem tudo errado, é normal, eles não vivem isso. O desconhecido tornou-se conhecido, e tornando-se conhecido, não pode deixar apreensão ou medo, a luz bate à porta, pela inteligência da luz que são, a ressonância ágape não se destina a criar uma egrégora de nada, nem religião, nem movimento, nem associação, mas simplesmente a oportunidade de propagar, pela radiação natural, esse fogo do coração sagrado, de ser e ser. Como disse Abba há um ano, é uma forma de epidemia, uma epidemia que afeta todo o planeta, toda a criação. Aqueles que ainda acreditam que têm que esperar pelo desdobramento dado pelos profetas, estão apenas enganados. Vós experimentastes a ressurreição, o juramento e a promessa, em tão grande número, que a cronologia dada pelos profetas ou mesmo pelos anciãos já não se aplica. E é contagioso. E você vê isso. Quanto mais a alegria progride, mais o ágape se desenvolve e contamina as irmãs e os irmãos, mais se observa em paralelo a agitação climática, a destruição da sociedade, porque nada pode ficar escondido, e tudo se revela. Não pela guerra ou pelo desejo de conhecer a verdade deste mundo, mas simplesmente pela sua presença. Você consome a ilusão. Estás a vivê-la. Como eu disse, não é um ato de fé, nem mesmo uma crença, é exatamente o que está acontecendo. Portanto, deixem que aqueles que os criticam, ame-os da mesma forma e eles também se consumirão. Não julgues nada nem ninguém. Cristo lhes disse: na medida em que julgardes, sereis julgados, porque qualquer julgamento feito é apenas a negação de ágape, e vocês não veem que o outro é vocês, e vocês não o vivem. O amor é um dom, o fato de viver ágape, o fato de ver, realmente, que vocês são todos os outros, que são todos mundos, que estão na origem do sonho.
E hoje não há necessidade de falar comigo sobre as mães genéticas ou os arcontes, vocês são também eles, sem exceção. Mas não seja particularista, identificando-se com isto ou aquilo. Aqui também, digam sim, atravessem o que passa, atravessem o que se vê, e rapidamente descobrirão que são apenas essa alegria infinita e nua daquele que sai do sonho. Mais uma pergunta. Pergunta: se no momento em que o evento acontece, todo o jogo termina, restam algumas consciências que podem jogar outro jogo, em outras dimensões? BD. Repito, em ágape, você não é mais enganado. Não há mais dimensões, tudo isso já passou e foi vivenciado, tudo isso pertence à ilusão, à doença da consciência, mantida pela fraude da espiritualidade. Uma criança com menos de 2 anos de idade está neste amor nu. Quando Cristo vos disse para vos tornardes outra vez crianças, e ninguém podia entrar no reino dos céus, a menos que se tornasse semelhante a uma criança ou renascesse de novo, em forma alegórica, era isso mesmo. Não é teologia, foi uma imagem que faz sentido hoje, através da sua vivência de ágape. Você não pode convencer ninguém, e você sabe disso. Quando você é ágape, você não procura nada, você não quer nada, você acolhe a vida, você aceita a verdade, você é livre e você só pode, repito, reconhecer-te, enquanto outros se reconhecem nas suas visões, nas suas projeções, nas suas carências. Se você aceitar a verdade, totalmente e completamente, você está totalmente vivo. Se você ainda tem momentos de êxtase, de desaparecimento, é porque você ainda não está lá. Os despertos estão despertos. Eles vivem a vida, vivem o amor. O amor não precisa de um cenário, não precisa de uma data, não espera nada porque está tão presente e não lhe falta nada. Não sou eu que lhes digo, são todos aqueles dentre vocês que o vivem. Então, certamente, há uma forma de gradação ou intensidade, que ainda pode parecer flutuar, mas tudo isso tem apenas um tempo. O fogo consome você, você se instala permanentemente em seu coração, e não importa o que sua cabeça lhe diga, não importa o que sua vida lhe diga, não importa o que seu corpo lhe diga, você só pode amar. É espontâneo e natural. Você não pode mais fazer a diferença entre você e o outro, é impossível, porque você realmente e concretamente vive que o outro é só você. Não é um conceito, não é uma crença, é a verdade vivida. Se aí houvesse no mais que um, vocês poderiam crucificá-lo, como no tempo de Cristo, mas vocês são milhões, e sua presença irradia este fogo, irradia a informação do tempo zero, tornando acessível a todos. Vocês querem ser completos, plenos e inteiros, sem falta e sem sofrimento, sem dúvida e sem nada além da verdade. Então ressoa o ágape, dê a sua vida porque você é a vida do outro, você é toda a vida, todas as vidas, todos os mundos, apesar de estarem neste mundo. Este é o espaço para resolver a doença, não a doença do seu corpo, mas a doença da consciência. Deixem empacar aqueles que empacam. Não vale a pena discutir, não vale a pena fornecer provas externas, pois vocês próprios são a prova da verdade e ágape. A coisa mais difícil hoje, especialmente para os irmãos e irmãs em ágape que pensam que lhes falta alguma coisa, é ainda mais hoje do que ontem, parar de procurar. A pesquisa é uma projeção, uma distância do momento presente e uma distância que você coloca entre a verdade e você mesmo, e você mantém a falta, você mantém o sofrimento. Enquanto que se você se calar, vivendo o que a sua vida lhe pede para viver, se você aceitar isso hoje, você está exatamente no melhor lugar para viver o que deve ser vivido, especialmente se lhe parecer enquanto pessoa, horrível ou detestável. Diga a si mesmo que é apenas uma reação do ego. É o seu próprio coração, o que você realmente é, que o colocou lá. Não há outro culpado ou responsável. É assim que você acaba com a culpa, aceitando o que está lá, especialmente se você não o vive. Você vai vivê-lo instantaneamente.
A cada dia que passa, isso será cada vez mais fácil, e cada vez mais difícil para aqueles que mantêm de uma forma ou de outra, uma necessidade de controle, uma necessidade de sedução, uma necessidade de fazer com que as pessoas adiram às suas percepções, às suas visões. Ágape não tem visões, exceto visões de alegria, voando no ar, nadando com o povo da água, mesmo em seus sonhos. É simplesmente a tradução em imagens desta liberdade e alegria. Como eu disse, há inúmeros de vocês tendo sonhos sobre a chegada de meteoritos, Nibiru, atividade vulcânica, tsunamis. Há uma forma de premonição coletiva do inevitável que existe. Não resista, e aceite que mesmo o questionamento coloca uma distância entre você e a verdade. Não se pode ver claramente assim e não se pode ser claro assim. Só o coração ativo põe fim às dúvidas, põe fim à busca, põe fim ao medo, põe fim ao sofrimento. Mas quando eu digo isso, não espere ter as coisas comuns dos humanos. Você pode ter um resfriado, gripe, bronquite, não importa o que, o estado de graça permanece. E quanto mais aceitares a vida, mais milagres haverá na tua vida. Tudo será revelado. Você compreenderá instantaneamente tudo que lhe parecer em sua vida que ainda seja incompreensível ou injusto, como se fossem pretextos, oportunidades, para ser verdadeiro. O amor aceita tudo, o amor suporta tudo, o amor não precisa de poder, dom, manifestação. Está na origem de tudo isso, desviado pela consciência certamente, em benefício de um pseudo-indivíduo, de uma pseudo-função ou papel. Todos aqueles que ainda falam da missão de vida, karma, energia e até mesmo vibração hoje, não vivem ágape. Aqueles que o vivem o veem claramente, sem julgamento, com carinho, com compaixão, com empatia, mas a verdade só pode ser vivida, não pode ser dita, não pode ser vista, não pode ser conhecida, ela é vivida. Ela não precisa de explicação, ela não precisa de justificação, a sua presença torna-se a verdade. Vocês se unirão ao ser e ao não ser. Sua consciência está no coração orgânico, vocês sentem o coração do coração, sentem a respiração do coração, sentem o fogo do coração sagrado que emana de vocês permanentemente, sem nenhuma intenção ou vontade, é o estado natural. Claro, você não será crucificado, mas os membros de sua própria família que não o vivem, não podem entender você. Todos aqueles que estão em jogos espirituais, nos jogos de consciência, podem pensar que estão loucos. Os pobres não sabem o que lhes falta, mas serão apanhados pelo ágape. Eles são apenas para serem amados, sem distinção, e em ágape vocês sabem disso, vocês o vivem todos os dias, não podem fazer outra coisa senão amar, impessoalmente, o mesmo amor em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra, em cada ocasião. Você não pode fazer de outra forma. Estamos longe daqueles que passam o seu tempo a saber o que é certo e errado. Estamos longe daqueles que vos falam de discernimento, que precisam de se proteger. Eles não vivem ágape. Perdoa-os e ama-os. É o mesmo para todos os inimigos, é o mesmo para um sofrimento que te afeta. Não busque a causa ou resolva-a, aceite-a em seu coração, e ela desaparecerá. Os milagres já são abundantes. Eles se tornarão cada vez mais diários, mais e mais óbvios, à medida que os dias passam, ao mesmo tempo em que o caos estará em toda parte. Vocês não têm nada para preservar, não têm nada para proteger, não têm nada para eliminar, não têm nada para fazer, porque ágape é evidência, ilustrando o que lhes dissemos, vocês não são a vossa vida, mas são a vida. Portanto, não desperdice seu tempo em mais nada, porque a vida o chamará, de todas as formas possíveis, a ficar quieto, quero dizer, de todas as formas possíveis. É a inteligência da luz que não faz que te despertar desta maneira. Não se julgue, não julgue nada, porque você está apenas atrasando o ágape, mas como tudo está escrito, você não pode fazer nada. Aceitar não fazer nada é já renunciar às armas do ego, renunciar às armas do eu ou do eu sou, renunciar às armas do orgulho espiritual, renunciar ao espírito na verdade. Como disse Cristo,
entrego o meu espírito nas tuas mãos, entrego o meu espírito no meu coração, e isso é tudo. Se você aceitar este princípio, implementá-lo e verificar o resultado será sempre o mesmo, é ágape. Não vou explicar-te outra vez o porquê dessa palavra. Olha só para a palavra Deus. Quando eu estava encarnado, eu estava falando de Deus, mas esse Deus de quem eu estava falando não tem o mesmo significado que hoje com o conhecimento que você tem dele. Não há Deus, ou então você é Deus. Você é o sonho todo, você é todos os outros, e especialmente o seu pior inimigo. E especialmente aquele que te fez sofrer mais, porque é o pretexto da inteligência da luz para te despertar. Você não pode compreendê-lo, você não pode aceitá-lo, você só pode vivê-lo, e você nunca mais terá a menor dúvida sobre nada. Serás leve, livre, qualquer que seja a tua vida. Vais tornar-te totalmente vida. O sorriso nunca te deixará, e o brilho dos teus olhos nunca desaparecerá. Mais uma pergunta. Pergunta: o que vai acontecer durante os 3 dias? BD. A beatitude. Próxima pergunta. Vocês serão tão apanhados em êxtase que nada do que acontece com seu corpo, sua vida, sua cidade, seus filhos, seus pais, o mundo, vai importar. Só as tuas resistências rebentarão na tua cara, para que possas atravessá-la. Mais uma pergunta. Resumindo, nada do que acontece é novo, mesmo que lhe dê a impressão de que se trata de um evento próximo, você também já o experimentou antes, mesmo antes da sua forma aparecer. Mais uma pergunta. Pergunta. Gostaríamos de saber se, no momento do evento, os 24 anciões virão conosco. Mas não apenas os 24 anciãos, toda a criação, todas as naves, todos os mundos. A distância entre este sistema solar. A tradução continua em comprimento, listando as dimensões, a Confederação Intergaláctica. Falei assim tanto tempo. Risos. BD também está ao lado, mostrando Elisa traduzindo para o espanhol. Risos. Somos 2 BDs, mas somos iguais, não se deixem enganar pelas aparências. Elisa. Não sei onde estava, Elisa responde-lhe. BD. Mas tu tens incontáveis irmãs e irmãos, que à noite são entorpecidos e fusionam com os anciãos, com as estrelas. Eles estão despertos, eles lhe disseram, eles vêm diretamente até você. Durante estes famosos 3 dias, ou durante o evento, se não houver 3 dias para que o efeito surpresa seja máximo, nada pode ficar escondido, vocês todos verão e experimentarão a verdade sem exceção. E tudo depende do que você colocou como uma tela, como sofrimento, como uma consciência na frente de você, que pode lhe dar a ilusão de atravessar zonas de sombras, zonas dolorosas, mas este momento vai parecer que vai durar uma eternidade, quando na realidade, ele só vai durar por um instante. Aquele que viveu ágape, e mesmo alguns minutos, cairá imediatamente em beatitude e êxtase total, sem rosto, sem visão, sem corpo, sem energia. Você será automaticamente instalado no paraíso branco, na junção do ser e do não ser, no coração do coração. É simbólico ou pictórico, você será um ponto que contém todo o espaço e todo o tempo. A graça será total, o êxtase e a felicidade serão tais que você nunca mais vai querer deixá-la de novo, não há interesse nisso. Vocês serão totalmente insensíveis a este mundo, ao seu corpo, a todos os laços ilusórios, ao que vocês chamam de seus filhos, seus maridos, suas esposas, vocês verão que eles são apenas vocês mesmos, realmente, vocês o viverão. Vocês já têm inúmeras irmãs e irmãos que viveram durante muitos meses, através dos banhos do amor perpétuo, que realmente viveram que eram o outro, que realmente se tornaram o outro, não só a sua essência. Vocês verão claramente, e verão que não há nada para ver, que não há energia, que não há mundo e que todas as presenças, incluindo os anciãos, sejam quais forem os aspectos externos visíveis, estarão presentes e despertados em vocês, pois vocês são simultaneamente o santo e o carrasco.
Vocês são Oma e Bidim, são Maria como são o diabo, mesmo que não aceitem a realidade dela, passarão por ela, porque é a única maneira de perceber a verdade, não há outra. Tudo que foi construído dentro do sonho, aqui como em qualquer dimensão, não tem substância e apenas passa. Até os teus astrofísicos te dizem que o Sol não é eterno. Seja qual for a data que lhe dermos, bilhões de anos, isso prova que não é eterna, mesmo que a escala de tempo pareça imensurável para você. Ame tudo, não faça diferença e você viverá ágape. Você não estará mais sujeito ao mundo, ao personagem, aos vínculos, aos arquétipos ou a qualquer coisa escrita na história. Qualquer história é apenas um filme, uma cena de teatro, nada disso existe. Está na hora de acordar. Risos. Elisa enfatiza fortemente a última frase em espanhol. Bidi, você é apenas amor. E mesmo que você pense o contrário, mesmo que não saiba o que quero dizer, mesmo que você duvide, por qualquer razão, bem, eu posso garantir que você é, e eu posso garantir que você vai viver isso. Não sejais impacientes, não ponhais distância, eu lhe disse, decrete-o, afirma-o, a inteligência da luz seguirá a vossa afirmação e o vosso decreto. É tão simples quanto isso. É o teu devido, é quem tu és. Todo o resto são apenas sonhos, todo o resto são apenas projeções, todo o resto são apenas hábitos de operação, estratégias do ego, estratégias do orgulho espiritual, mentiras da consciência. Você não é nenhuma dessas coisas, porque elas estão apenas de passagem. O coração, cujo relé é o coração orgânico, ou o coração do coração, leva você a isso. Esqueça todo o esforço, esqueça toda a meditação, esqueça toda a oração. Simplesmente ame, sem discussão, sem justificação, sem especificação, sem qualquer diferença e você é livre. Todo o resto mantém-te afastado dele. Verifica isto. Mais uma pergunta. Pergunta: como podemos saber se tudo o que está exposto aqui não é outra crença? Bidi: mas acabei de te dizer, só tens de o viver. Não te estou a pedir que acredites. Que tipo de pergunta é essa? Risos. Bidi: convido a verificar por si mesmo. Não lhe estou pedindo que acredites nisso. Podes acreditar no que quiseres, não vai mudar nada. Como é que nos podes dizer essas coisas? Não lhe estou pedindo que acredites em mim. Se achas que tens de acreditar em mim, você é estúpido. Risos. Bidi: é viver, não é acreditar. Acreditar não vai mudar nada. Enquanto não viveres isso, não podes acreditar. Esteja ciente desta pergunta. Estive a dizer exatamente o contrário durante a última hora e meia. Não aceites nada do que digo, não acredites, mas demonstra-o a ti mesmo, vive-o. Eu disse que era imediato, e se este imediatismo te assusta, o que queres que eu faça? Risos. Bidi: sinto que posso ficar zangado, por isso vamos acalmar-nos. Risos e broa, alvoroço, na sala. Participantes. Outra pergunta. Vamos passar para o próximo. Sem comentários. Elisa. Risos, olhando para a próxima pergunta. O não, é melhor não. Bidi: da próxima vez, deixo-te zangar, dói-me a garganta. Endereçando a Elisa. Elisa, ainda olhando para a seguinte pergunta. Não, esta aqui, é melhor não. Bidi: sim, ou você responde. Elisa: eu vou ficar zangada então. Bidi: vai dar-me algum descanso. Elisa: não está melhor. É isso, para as perguntas escritas, acabou. Bidi: é um jogo, não é? Não há nada de sério nisso. Eu aterrorizei toda a gente. Participantes. Não. Silêncio. Bidi: é o grande silêncio. Há quanto tempo estou contigo? Elisa: bem, são 18h15. Bidi: então podemos parar agora, a menos que ainda haja perguntas. Considerando o riso, sinto que não vou responder. O que é?
Elisa. Não, há pessoas no site que dizem, escrevam que eu falo alto como você. BD. E isso é normal. Risos. Elisa. Estou praticando. Risos. BD. Vou repetir de uma forma mais simples. Nunca pedi para acreditar em mim, nunca pedi para me seguir, só te pedi para viveres o que és. Grandes explosões de risos dos participantes e da Elisa durante a tradução. Elisa. Veja, isso é tão difícil de entender, isso. BD. Vamos, proponho um momento de descanso e silêncio, todos juntos, vamos nos instalar em Ágape, aqueles de vocês que o vivem, todos os outros serão contaminados, nesta sala e em outros lugares, vocês verão. BD te saúda, eu fico com você no coração de todos, aqui e em todo lugar, e tudo em Ágape. Participantes. Obrigado, BD, gracias, e até breve. BD. Obrigado por me darem a oportunidade de jogar convosco, mas o mais importante é agora. Silêncio por alguns minutos. Bem, BD, cumprimenta-te e eu nunca mais te deixo, no fogo do teu coração. Aplauso. Através de Jean-Luc Ayon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas.